Vamos lá. Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Dane-se. Se você ainda não se inscreveu no canal, tá esperando o quê? Já aproveita e se inscreve no canal, gente. E já separa esse link, esse episódio especificamente, para mandar para todo mundo que está precisando de uma ajuda, está precisando de uma força, que está passando por um momento de luto, de dor. Porque a história de hoje é uma história de muita força, de muita resiliência, de muita determinação. É uma história de se reconectar com ela mesma, de recomeçar, de se reinventar, de muitas vezes, de se reerguer e de tantos re's que a gente pode falar aqui. Por quê, gente? A minha convidada de hoje, ela perdeu os pais e a filha de 6 anos ao mesmo tempo. 6 anos depois, ela perdeu o marido. E ela está aqui, firme, forte e sorridente. E eu queria entender como. Renata Campos é a nossa convidada de hoje. Obrigada. Prazer. Obrigada por ter aceitado o meu convite. Todo meu. Quando eu vi um vídeo seu, sim, aquilo me tocou de uma forma tão profunda. Eu falei, eu preciso da Renata no Dane-se, eu preciso ouvir ela, eu preciso que as pessoas escutem ela, contando a história dela, porque a gente reclama tanto por umas coisas tão pequenas na vida. Aí quando escuta a sua história, você fala, meu Deus, deixa eu ressignificar aqui os meus problemas, porque o que são os meus problemas diante de um problema de fato, né? Sim. Então, eu uma acho história que forte, né? Muito forte. É forte. E eu acho não que eu sempre coloco da questão de ser trágico, né? O acidente em si foi muito trágico e traumático, principalmente para mim, que fiquei ali 40 minutos com ela nos meus braços na iminência de morte. Então isso, eu diria assim, não medimos sofrimento, dores e traumas, mas o impacto, né, a consequência disso, né, o transtorno que isso causa numa mãe pós essa ocasião é muito forte. Quem era a Renata antes de 2010? Eu vou te dizer que eu era outra persona, assim. O meu nível de evolução depois desse acontecimento é absurdo. Você não se reconhece mais? Não. Eu mudei, me transformei com esse luto completamente. Para a gente entender, em 2010, você estava num carro. Sim. Com mais quem? Meu pai estava dirigindo, minha mãe do lado, eu e ela dormindo no canto esquerdo do carro. E tinha seu sobrinho também? Meu sobrinho de 9 anos estava do ladinho também. Ele também sobreviveu. Se machucou muito, mas sobreviveu. E o que aconteceu exatamente? Você lembra? Sim, claro. A gente estava saindo de Maringá, né, que é a minha terra natal, e meu pai tinha um sítio no Paraguai. Então, entrada por Guaíra, ali a PR-323. É uma rodovia perigosa, que tem muitos caminhões canavieiros, mas em horário de fluxo, não nesse horário que a gente estava na estrada. Então, a gente tinha essa preocupação de sair muito cedo, caso madrugada, né, 5 horas da manhã, para não pegar esse fluxo e já estar chegando em Guaíra, entendeu? Para não pegar essa movimentação da estrada perigosa. E foi o que aconteceu, né? E é um lugar muito gostoso, é um sítio. Então, assim, as crianças, meu sobrinho e a Vitória, amavam ir para lá. E ele com essa companhia, o avô, a avó, né? A gente tinha muita essa alegria de fazer essa viagem uma vez por mês. Até por questões da fazenda, que ele teria que estar lá, né? De administração mesmo do pai. E essa preocupação virou essa tragédia que aconteceu. O caminhão simplesmente não respeitou nenhuma sinalização do trânsito, né? Era faixa contínua, tinha placas de proibida ultrapassagem, abriu a terceira pista para nós, e aí nós ficamos encurralados, literalmente, entre um caminhão baú e um caminhão bitrem, que estava descendo. E como a gente estava na subida, e era íngreme, a gente estava muito devagar. Meu pai estava 60 por hora. Então, assim, até menos do que o permitido no local.
E como a visibilidade ali, quando o caminhão-baú abriu e a gente começou a ultrapassagem na nossa própria pista, veio esse bitrem, então tampou. Então, assim, muito dos traumas que eu tive pós-acidente era de luz. Eu tive que até repaginar isso para eu começar a trabalhar com online, gravações, TV. Porque quando o caminhão abriu, eu só vi aquela luz forte, o caminhão gigantesco, e bateu. Então foram assim segundos e aquela luz forte. E a gente não conseguiu terminar a frase, né? Nós gritamos ao mesmo tempo por esse impacto da luz forte nos nossos olhos. E aí o caminhão não deu tempo de terminar, já tinha acontecido a colisão frontal. O caminhão parou, o caminhão foi embora, o motorista... Ele parou, ele adentrou completamente, isso que a gente estava num carro alto, era uma caminhonete, só que ele entrou, e aí assim, arrastou 30 metros, porque era descida, tamanho impacto, não houve frenagem anterior, né, dele, para ele não bater no caminhão bitrem da frente. Então, no que ele abriu, ele já deu de frente com a gente. E aí arrastou 30 metros e ele entrou. Então não tinha como sair dali. Nós ficamos completamente presos, o carro veio, né, a parte da frente. A minha mãe estava com os pés assim no console ali do carro e ela ficou esmagada, assim. Esmagou o banco com ela, assim, com a entrada. Ela quebrou, para você ter uma ideia, todos os ossos do corpo. Porque realmente amassou. Você na hora do acidente, você ficou acordada? Fiquei totalmente lúcida. E aí, assim, posterior, pensando, né, nesse dia, nesse acontecimento, eu fui ligada pelo impulso mesmo, né, neuronal de mãe. Que nós temos esse instinto. A gente só sabe da potência dessa força, isso me emociona. É divino nosso, né? Um presente que a gente recebeu no papel da mãe. Então, assim, abre a boca do jacaré, numa mordida que não tem, e ali me manter lúcida, sem... desfalecer para poder ajudá-la ao pedido de socorro dela, que foi o tempo inteiro, mamãe me ajuda, mamãe me ajuda. Então eu percebi que depois que eu voltei, né, teve aquele impacto, eu me machuquei muito, ela já começou, eu vi que ela estava viva, mas em processo de morte. E você aí sentiu que isso? Senti. E é instintivo, a gente age nesse automático dessa essência divina da mãe, que ali aflora. Ninguém parou para ajudar, ninguém parou para socorrer vocês? Demorou muito, porque o motorista se evadiu do local. Ele não parou para ajudar? Ele não parou para ajudar e ele não chamou a ambulância, polícia, nada. O que foi assim, para eu depois entrar nesse lugar, né, de... Tudo bem, ele fez o que ele conseguiu, foi muito difícil. Eu tive que trabalhar muito essa cura interna, da humildade, de me colocar numa empatia com ele. Será que eu, no lugar dele, eu também não teria essa destreza de pegar o telefone, chamar a ambulância, pedir ajuda, ficar ali com ela? Porque em meio àquele caos, é uma sobrevivência. Então, você liga muitos gatilhos internos, né? E aí, cada um reage de acordo com o que tem para entregar naquele momento. E é totalmente compassível de entendimento, essa postura dele de não chamar a ambulância, de se evadir do local, de não ter ficado ali comigo, porque ele que eu fiz... Acabou. Se encontrou com essa pessoa depois? Chegou a... Sabe quem é essa pessoa, esse motorista? Nunca mais. Eu tentei procurá-lo por mim. Eu quero, né, tomando essa proporção, poder olhar nos olhos dele com o que eu tenho hoje para entregar para ele por mim.
que não é julgamento, que não é intenção de perdoá-lo, porque quem sou eu para perdoar alguém? Não me vejo nesse lugar, mas para dizer para ele, cara, você fez o que tinha que ser feito e tudo bem, passou. É uma liberação que, se fosse nessa energia, né, igual a gente está aqui, real, de encontrar e olhar nos olhos, é muito mais profundo do que ele ouvir eu falar isso. Sim. Entende? Então eu tenho muita vontade de encontrar com ele. Você, na hora, você percebeu que seu pai e a sua mãe não sobreviveriam? Sim, meu pai e minha mãe morreram na hora, instantaneamente, né? Como eu te disse, minha mãe não tinha como, eles ficaram presos nas ferragens. O meu pai ficou com o pescocinho caído, mas ele, né, rompeu muitas vértebras, teve esse impacto do efeito chicote, mesmo com o cinto e tudo mais. Muito impacto, né? Então foi muito bruto essa força, e aí não tem como, né? O corpo, essa parte aqui da cervical, ficou completamente comprometida. A sua filha chegou a ser levada para o hospital? Não, ela morreu no local. Ela morreu nos meus braços. Na verdade, antes da ambulância chegar, dos paramédicos chegarem. Você acha que demorou demais? Se ela tivesse chegado antes, teria Por sobrevivido? volta de 40 minutos. E você sente essa culpa do tipo, poxa vida, por que eles não chegaram antes? Quem sabe minha filha teria sobrevivido? Senti por muito tempo, né? Mesmo sem ter culpa, a gente passa por esse processo de encontrar uma resposta nos porquês, nos e se's, né? Esses pontos de interrogação que emergem naquela mãe com o pedido de ajuda dela e sem poder, totalmente desprovida de recursos para poder salvá-la. Eu fico imaginando a sua dor naquele momento de ver assim, ai, sei lá, não dá para imaginar. É forte. Meu Deus, é muito forte. Você vê seus pais mortos ali. Sim. E de repente sua filha te pedindo ajuda. E o socorro, né? Essa é uma questão que ficou por muitos anos em mim, foi o abandono. O quão completo eu me senti abandonada ali com ela. Nessa iminência de morte dela e sem recurso algum. E o abandono total. Era noite, não passava ninguém. Ele não chamou a ambulância e ela pedindo ajuda. Então, assim, um abandono completo. Naquela escuridão, né, você vê que até a performance do local, né, escuro, vazio de tudo. Então, assim, é um vazio interno que você chega nesse lugar de zerei. Não tem para onde correr. Não tinha para onde correr, inclusive, porque ficou interditado. A interditada rodovia com os caminhões e o carro, que era grande, uma caminhonete. Não tinha para onde correr, não tinha acostamento. Não tinha para onde correr. Seu marido chegou aí no local do acidente? Chegou. A hora que eu entrei na ambulância, depois que os paramédicos chegaram, eu olhei na janelinha da ambulância, ele estava chegando praticamente junto com o carro do IML. Ele, por minutos, ele não pegou ela morta nos meus braços ou ela entrando no IML. Foi muito forte para ele, assim. Ele teve muita raiva interna, sabe? De inconformidade. Como assim esse cara não chamou a ambulância, não ficou ali com ela, não deu esse aparato, sabe? Da onde você tirou forças para continuar? Porque era a sua única filha. Teus Minha pais estavam filha, ali, também sim. na mesma, né, mortos. Como que você conseguiu? Onde você se agarrou para se levantar? Na verdade, não foi um impulso meu interno. Eu sofri o que eu coloco muito para os meus clientes e respeitar esse momento de um entorpecimento pós-trauma, pós-morte. É porque a Renata hoje, gente, ela é terapeuta sistêmica familiar
com especialidade em perdas e lutos. Exatamente. E aí você vê como que a pessoa encontra forças, né, para transformar essa dor em algo que pode ajudar outras pessoas. E você, mais do que ninguém, realmente se transformou numa especialista em perdas e luto. Mas desculpa, continua. O que você sempre fala para os seus clientes? Esse entorpecimento, ele pode acontecer em qualquer etapa do luto, né, dessa vivência, mas eu tive ela logo depois. Como eu estava muito machucada, eu passei por cirurgias e eu fiquei acabada. Então eu fiquei entorpecida. Então eu não reagia, não tinha forças suficiente para dizer eu quero isso, poder de escolha, nada. E aí o meu marido, na época, ele sabia o quanto eu amava maternar, né? E o quanto era importante isso para mim. E aí ele percebeu que a única maneira de continuarmos e angariar essa força seria engravidar. Então vamos encurtar o processo e fazer uma inseminação artificial. Que foi quando ele me levou ao médico, ele falou, olha, fisicamente ela está muito bem, né? Eu já estava recuperada, alguns meses depois, 3 meses depois, e não tem problema nenhum, ela é fértil, pode engravidar. E aí a gente resolveu, nessa ação conjunta, né? Eu acho que foi ali um propósito maior, porque hoje ter os trigêmeos é algo... Trigêmeos, gente. Aí ela engravidou de trigêmeos, do Pietro, do Mateu e do Henrico. Isso. Que eles têm quantos anos hoje? 13. 13 anos eles têm hoje. Acabaram de fazer. Adolescentes. E eles são extremamente amorosos. Eles repaginaram também, reconfiguraram. A gente trabalhou muito em conjunto, em família, né, de acordo com a minha competência. Incluí essa irmãzinha. Que é importante, né, dentro do núcleo familiar, saber sim. Que existiram outras crianças antes, mesmo quando você sofre o aborto, né, tem isso de você saber quem é o primeiro, quem é o segundo, é a ordem, né, dessa irmandade. Então a gente trabalhou isso. Eu coloco ele em contato com ela, né, em alegria, não para trazer a dor e o sofrimento, resgatar nada, o que ficou no passado fica lá no passado, mas a gente resgata a essência dela, que era de uma criança, né? Então a criança, ela tem esse amor inocente, essa alegria contagiante. Então a gente sempre fala dela, traz ela. A mesa, enquanto eu adoro cozinhar e eles também são tudo comilão, né? Eu trago ela à mesa, né? A gente deixa uma cadeira vazia para ela participar. Uau! Em espírito, né? Não é nada religioso, nem nessa configuração. É um acesso intuitivo interno, inconsciente, que a gente naturalmente não desenvolve. Então a gente se preenche daquele amor dela, que não é visto pelo sentido, né? Pela visão natural, mas a gente resgata isso em essência, espiritualmente falando. Então fica preenchido, aquele vazio não existe, porque nós nos preenchemos desse amor dela. E aí ela participa em paz. Sim, entende? Totalmente. E aí quando você achou que... Não, é muito lindo. E quando você achou que a sua vida tinha voltado à normalidade, né? Com 3 filhos, casada e tudo mais, com Marlon, né? Marlon, seu primeiro marido. Um belo dia você recebe uma ligação. Sim. Com outra notícia trágica. Exato. Da morte do seu marido. Isso. É interessante isso, quando a gente entra em contato com a morte tão de perto, nessa concretude da morte, essa vulnerabilidade da vida, cria-se internamente uma resistência a passar por isso novamente. E dentro da mesma configuração de acidente repentino e a morte concreta vista novamente. Então nós nos sentíamos muito impunes, assim,
sabe? Estava como se a gente vivesse blindado a não acontecer isso em nossas vidas novamente, o que é uma mentira. O tempo inteiro a vida é um risco, o tempo inteiro a vida é um movimento para o mais. E nós estamos nesse fluxo natural, né? Uma questão universal. E ali, quando eu estava em processo de mudança, ele estava bem no trabalho, muito bem sucedido. Ele falou, agora nós podemos recomeçar com os trigêmeos, já grandinho. O Henrico passou por muitas questões na UTI, teve muita intercorrência de saúde gravíssima. Ele falou, agora a gente pode respirar e recomeçar aqui em Londrina, que é uma cidade vizinha. Ele falou, mas eu não consigo ir até Maringá, desfazer dos pertences da Vitória, pintar o quarto que era lilás. Ele falou, você dá conta. Eu falei, tudo bem, eu vou. E assim eu fiz. Fui com uma das babás dos meninos que me ajudaram. E quando eu cheguei lá, eu estava indo embora. Ele falou, você me liga que eu lhe aguardo para te esperar aqui dentro do horário de viagem. E eu falei, tudo bem. E aí eu liguei, a caminhonete estava lotada, o caminhão de mudança tinha acabado de encostar, levar o que a gente precisava. E eu dei as instruções para o caminhão de mudança e liguei para ele. Eu falei, daí você estaciona lá onde ele trabalha que nós vamos descarregar bastante coisa lá. E quando eu liguei ele não atendeu. Mas eu, nessa imunidade, né, eu não acessei nada. E ele vivia com o celular, porque é businessman, então ele sempre estava com o telefone e atendia todas as ligações. E era o horário das crianças saírem da escola. Teve mais esse agravante. E aí tocou meu telefone em seguida que ele ligou, que eu liguei para ele. E aí era o CEO da empresa e ele falou, Renata, onde você está? Porque ele também ficou preocupado de estar em trânsito. Eu falei, eu tô saindo de casa, tô ligando pro Marlon, ele não atende. Ele falou, Renata, o Marlon morreu. Eu desmaiei. Caí dura. Porque outro impacto traumático, né? Acidente e na hora a preocupação de mãe, o horário dele buscar as crianças na escola. As crianças estavam com ele, estão vivas, não estão? Como que é isso? Mas ele o acidente foi 4 e pouco da tarde, então ele morreu na hora também. Então as crianças ficaram na escola, não deu tempo dele ir buscá-los, mas eu não sabia. Então aquele choque de perder filhos novamente, daí eu não consegui, assim, né, ficar em pé, e aí eu fui socorrida pela babá, que ela era enfermeira também, e, enfim, aí começou a chegar muita gente em casa, né, os familiares, e um choque, um luto coletivo. Sim. De como é que essa mulher agora vai sobreviver sem a base que são os pais e o marido. É a base, era como se a mesa tivesse perdido as pernas e caído completamente, assim. Então eu senti esse impacto no chão quando eu desmaiei perdi as pernas, acabou. Você questionou Deus? Se brigou com Deus em algum momento? Não. Não? Eu sempre tive uma espiritualidade muito forte, ancestral, né, que foi passada ao longo, né, da minha vivência, infância, meus avós. A minha vozinha, ela era muito apegada à Virgem Maria, minha mãe ao Sagrado Coração de Jesus, o meu pai, a minha avó paterna. Então a gente sempre teve essa, não a religiosidade em si, mas a espiritualidade de uma força maior, equilibradora e necessária. Então até hoje eu não tenho uma religião que eu sigo, mas eu vou em tudo, assim. Se necessário, eu acompanho tudo e tiro aquilo que me cabe e o que não dá. Então, eu acessei isso rapidamente num pedido de socorro.
dessa consciência maior, superior, de uma sabedoria interna. Por favor, me ajuda, que agora com 3 pequenininhos, ele é o único provedor da família, o meu esteio, eu não vou conseguir cuidar dos meninos. Eu vou deixar a desejar o meu papel de mãe. O que eu faço? Muitos papéis em meio ao luto ficam à mercê desse movimento impossível. Ou eu sobrevivo ligada no automático, ou eu acesso alguns papéis que me pertenciam. Mas naquele momento eu não conseguia acessar nenhum papel de mãe, de nada. Perdi assim o chão. E de alguma forma veio toda a dor do passado de novo? Veio. Da Vitória e dos seus pais? Sim. Eu tive esse gatilho e resgatei esse luto. Por quê? Porque não estava elaborado. O que é muito comum atualmente. Sim. A gente vai preenchendo, né, os espaços para não olhar para a dor do luto. E aí, de repente, você vive de novo essa dor e aí vem tudo com uma bola de neve, né? Exatamente. Isso cresce. Né? Não quer dizer que um luto não elaborado ele vai se tornar patológico. Pode ser, sim, com o tempo. Mas muitas pessoas convivem com o luto não elaborado de uma maneira salutar. Ela mantém aquela configuração, mas não tira a existência daquela dor, daquela tristeza, do que não foi repaginado, reconstruído e transformado. Então ela tá latente ali, tá, mas ela tá adormecida. Qualquer evento, situação que acontece pode te engatilhar, que foi o meu caso. Então foi uma avalanche de dor e sofrimento e de enlutamento em cima de enlutamento. E aí eu falei, eu não vou sobreviver a isso. E como que você conseguiu sobreviver? Aí que veio essa força de olhar as crianças com 5 anos e o meu papel de mãe completamente comprometido. Eu falei, se eu não der conta de executar minimamente o meu papel de mãe, até prover o que que vai ser dessas crianças, dos trigêmeos. E aí veio essa força interna que me moveu. E aí a minha irmã mais velha, ela já tinha iniciado um processo de conhecimento. E nesse momento, ela chegou para mim e falou, nós precisamos estudar e entender. É uma compreensão maior, uma sabedoria maior, né? E dentro da literatura, da psicologia do luto, rompimento de vínculos, tanatologia, toda essa parte, mas algo também espiritual, de entender sistemicamente, dentro do nosso sistema, essa repetição de mortes concretas, assim, repentinas e acidental. Por que isso está acontecendo com a gente? Por que você está nesse lugar? Nós precisamos sair daí. E aí ela me deu um livro, me apresentou para o meu primeiro professor Hélio Couto, e aí eu comecei freneticamente. Eu saí do filtro também de estudar. E eu comecei a estudar, e o livro é uma coisa sensacional, né? Porque a energia, o legado que tem ali é altamente autocurativo. Então eu ia lendo, eu ia vivenciando a caminhada do luto. Que livro era esse? Que livro é esse? Tem vários, né? Autores como Worden, Parks, eles colocam o luto dessa maneira. Fases, não fases rígidas, mas colocam em 4 fases o processo de luto. Fases do luto, William Worden. Então ele coloca ali, e aí você vai vivenciando aquilo, fala, mas eu não vivi essa fase, mas eu pulei essa, e ali eu ia retomando. E eu ia pedindo ajuda para o meu professor, né, numa pós-graduação à distância, e ele ia me instruindo, faz isso, faz aquilo, entrava ao vivo comigo, oferecia exercícios, esse exercício da cadeira vazia,
é o que preenche o luto. Vazio nessa dualidade do vazio físico, do toque do seu corpo, mas o preenchimento desse amor que está espiritualmente dentro de você e não morre nunca. Você se sentiu culpada em algum momento? Do tipo... Bastante. Principalmente dos meus pais, não. Assim, a gente tinha uma relação muito agradável, mas com ela, sim. A mãe sempre se coloca, né? A maioria das mães, quando você não dá conta de atender um pedido daquela criança ou daquele filho, por mais que ele seja adulto, dá culpa. Então ela reaparece. E como era questão de morte e eu não ter conseguido salvá-la, né? Nós temos esse instinto de salvar o filho de algo ruim que possa acontecer, é até uma arrogância, né, interna das mamães, de eu sou maior que ela, sim, nós temos essa ordem hierárquica, sim, porque demos a vida aos nossos filhos, mas perante essa força maior que controla a vida e a morte faz parte e elas coexistem, não dá. Então aí vem essa questão de ser humilde perante a essa força maior que é Deus, ou qualquer, né, nome que alguém intitule, mas não dá. Você acredita em vida depois da morte, Renata? Eu acredito. Você acha que de alguma forma a Vitória está cuidando do Marlon, o Marlon está cuidando da Vitória nesse outro plano espiritual? Eu acho que há um encontro, né? Eu acho que há planos, né, diferentes vibrações que as pessoas estão, e aí cada vez ele se torna mais sutil e elevado, ou para um outro lugar, que daí a gente desconhece. Mas sempre dentro da evolução da vida. Eu acredito nisso. Então, onde quer que seja, o espaço-tempo, também eu acredito nessa coexistência de planos ao mesmo tempo e dentro de espaços, né? Então eu posso alcançar algo mais evolutivo, maior aqui. Eu convivo com ela aqui, sim. Sim. Entende? Sim. Não é espaço-tempo, é interno. É alma. Então eu posso sim acessar esse outro plano subjetivo dentro de mim. E acreditar que eles podem estar juntos e dentro de mim também. Então é algo mais prático e concreto dentro do que a gente vive aqui. Você é especialista em luto, né? Perdeu uma Sim. filha, perdeu os pais de uma forma trágica. Dentro de tudo que você estudou e que você viveu, você acha que existe um luto pior do que o outro, ou o luto é tudo luto? Tem uma dor que é maior, tipo a mãe que perde um filho, esse luto precisa ser olhado e respeitado mais, sim, do que a esposa que perde o marido ou da filha que perde os pais, por exemplo? Perfeito, é ótimo falar sobre isso. Intensidade de luto existe. Existe sim. Por quê? Porque perder um filho seria muito mais intenso do que perder um marido? Sim. Sim. A resposta é sim. Sim. Muito básico, porque a sinergia que existe de gestar um filho, então a gente tem essa troca intrauterina, entranhas de uma mãe que alimenta esse filho através dela, né, da boca, sim, dela, que supre todas as necessidades enquanto aquele filho está sendo gerado, gestacionado e amadurecido. Então, ali existe uma sinergia de sangue do meu sangue, e proporcionar esse alimento, essa raiz que nutridora. Com o marido, não. Nos encontramos num determinado, sim, momento da vida, há o amor,
a vinculação com aquele filho, né, em um só corpo, a união dessas duas carnes. É maravilhoso, é um vínculo forte, sim, mas a intensidade do vínculo, que é sinérgico, entranhas com a criança, não dá para discutir. Então, eu acho indiscutível essa questão. Mas não há medições, entende? Porque é tão individual o luto, é tão singular aquela pessoa e a relação dela para com quem se foi. Se eu tenho uma espiritualidade nessa configuração que a gente acabou de falar aqui, se eu já tenho isso anterior à morte dela, se eu não tenho uma ideia, um paradigma de que a separação de corpos não existe, não há separação, e acesso esse reconhecimento do vínculo amoroso que não morre nunca, se a Vitória morre hoje, é outro tipo de luto. É muito menos intenso do que eu vivia antes, daquela Renata anterior, antes de toda essa transformação com o luto. Uma mãe que não aceita a morte, né? Eu tive encontros com a morte, reais. E hoje eu coloco a morte na minha frente e eu vejo ela como uma aliada, não como uma inimiga. Só que dentro do Brasil, da nossa história, nós temos esse tabu. Sim. Da morte. Sim. E a gente cresce sabendo que a morte existe, mas sem configurar a morte dentro da gente. De uma forma mais saudável e leve. A gente não entra em contato com isso. Nossos pais não trazem essa sabedoria. Então a gente não aprendeu. A gente aprende lidando. A gente não aprende a lidar com a morte. Só quando acontece alguma tragédia ou alguém morre na nossa família que a gente passa a entender. E aí, justamente por não entender, não saber lidar com a morte, é que a gente, às vezes, quem está passando por um processo de luto, escuta tanta besteira, escuta tanta baboseira. Então, assim, e passa muito julgamento. Não falar para uma pessoa que está em luto, que está passando por uma dor do luto. Olha, quanto menos falar, melhor. Não fala, né? Não fale. Melhor não falar nada. Você não está sabendo o que está falando. Exatamente. Porque você sabe qual que é o difícil das pessoas? É aguentar o próprio silêncio interno. A fala, nesse momento, o verbo, não é esclarecedor, não é acolhedor e não ajuda, atrapalha. Não deixa você empática com a pessoa que está passando por aquele momento. Por quê? Porque são fases prontas, não é por maldade, não tem nada a ver com isso, tá? Mas é que nós aprendemos ao longo da nossa história, desde a idade média, que a morte é ruim. Então, o que as pessoas falam pro enlutado? Tirar ela daquele lugar. É uma tentativa do verbo de te tirar daquele lugar. E é o correto? Não. A pessoa precisa ficar naquele lugar. Acho que uma das coisas mais cruéis que se fala é assim, olha, bora pra frente, segue sua vida, tem que continuar. Você é jovem, pode ter outro filho, vida que segue. Vida que segue. É claro que a vida tá seguindo, mas eu tô enlutada agora, eu tô em meio à morte. Nesse momento eu não consigo seguir com a vida, eu não quero seguir com a vida. Não preciso seguir com a vida nesse momento. Então são frases prontas, né? Historicamente isso vem sendo puxado e não há uma psicoeducação que esclarece isso para as pessoas perante o tabu que a morte traz. Então é muito difícil falar disso com as pessoas naturalmente, numa tentativa de ensiná-las. Olha, assim é melhor. Quando você recebe alguém no seu consultório hoje, né, para tratar pessoas que estão enlutadas e tudo mais, sofrendo, qual é a primeira coisa que você tenta passar para elas ou falar para elas? Eu sei que você deve ouvir muito, né, entender cada caso. Mas de uma forma geral, de que forma você orienta essa pessoa para entender essa dor dentro dela? Essa dor. É o acolhimento. É o acolhimento através, não da fala,
nem é da escuta ativa, de olhar profundamente nos olhos, que traz a alma, que está machucada, que está em sofrimento, e o abraço que acolhe aquela mãezinha, aquela viúva, aquela criança que perdeu o pai ou a mãe, ou os dois. Sim. Então, esse seria primordial de um início terapêutico. E deixar ela livre para ela poder externar a dor dela. Livre é livre. Uma postura neutra. Então, eu, enquanto terapeuta do luto, eu não entro numa postura de querer salvar o meu cliente, tirá-lo da onde ele está, desse lugar. Precisa sair sozinho. Eu preciso respeitar o momento, o tempo dela, o que aquela alma vai alcançar. O que eu faço? Eu direciono. Eu dou outra visão, que quando você está enlutado, você está no escuro. Então, você vê num viés só. Então, eu trago a amplitude para ela não ficar enviesada em algo que não vai levar a uma elaboração, a uma cura, uma transformação. Então, eu dou essa amplitude para ela e eu vou junto, de mãos dadas com ela, no acolhimento. Até que ela possa, ao longo, né, dessa jornada, elaborar completamente esse luto, ou não também. Então, exige uma humildade extrema de não querer salvá-la. Mas é possível curar o luto, ou a gente ressignifica, recomeça e mantém o luto ali dentro de você, aquela dor, e você vai vivendo, tendo consciência daquela dor que está ali dentro de você? O luto visto enquanto dor é possível, sim, ser completamente elaborado, até mesmo um luto de filho. Mas o luto, uma vez que você passa pela morte, ela pertence. Então, é uma inclusão da morte, não do luto. Percebe a diferença? Então, eu incluo a morte para eu poder elaborar completamente o luto dentro dessa possibilidade de cada singular de cada um. Mas, uma vez que você passou por um processo de luto, você inclui a morte e você transforma ela em algo bom. O que eu faço com essa informação que eu tenho agora, que é da morte? Eu transformo ela em algo bom. É muito possível nessa caminhada. Sempre, muito possível. Mas ele pertence, ele existiu. Então, assim, não dá para apagar o passado. Porque o passado é maior que o presente. Percebe? O passado nos trouxe até aqui. Então, ele é sempre maior. Sem incluir esse passado, existiu um luto. Só que a dor não existe mais. Ela está ressignificada, transformada em algo bom. Então, eu transformo num novo, de novo. Num ganho, um movimento para o mais, para a vida, não na configuração do luto em si. Você buscar estudar, buscar sentido na sua vida, na terapia sistêmica, na própria física quântica, né? Isso fez toda a diferença na sua vida para você chegar aqui hoje inteira? Foi isso? Buscar sentido de novo na sua vida? Com certeza. Até por essa configuração que nós fomos colonizados, né, dentro da sociologia, nós não temos um encontro com a sabedoria da morte internamente, de geração para geração. Então a gente bloqueia essa informação. E até hoje ela está assim, tabu. Então, sem estudo, sem conhecimento, eu não consigo ação. Eu não consigo agir em prol de algo que eu desconheço. Então, acessar o conhecido do conhecido, que é o que eu aprendi no meu sistema familiar através da minha ancestralidade, é um ponto. Acessar o desconhecido do desconhecido é outro lugar. Como que eu acesso? Eu estou aqui numa rodinha no meu conhecido, tá?
tá confortável. Agora, você dar esse passo adiante e acessar algo que é desconhecido para você ficar completamente evoluído em cima disso, é outro patamar. Sem conhecimento, eu não consigo me mover para isso, porque eu desconheço, eu não acesso. Então, a leitura, e aí com a ação, né, esses exercícios que eu executo no meu instituto, né, dentro dessa prática de acessar o movimento da alma, a gente tem um efeito que cresce exponencial, gigantesco, e encurta o prazo de vivência de um luto muito dolorido, ou de, posteriormente, uma doença, né, física, que é o, né, cortisol está sendo liberado, hormônios estão sendo liberados. Sim. Então, a gente consegue sanar essa questão e evoluir no luto. Onde você atende? Em que cidade do Paraná? Eu atendo em Maringá, Paraná, Maringá. Mas eu atendo online também no mundo todo. Olha que legal. Então, tem clientes espalhados aí na Suíça, Portugal, vários clientes em Portugal e Espanha. Aí tem bastante gente aí brasileiras, né, que estão lá, vivenciam até o luto por essa mudança, esse rompimento com o país pertencente. Sim. Então ele chega, eu tenho uma cliente que ela chegou na Alemanha, ela não deu conta, ela pirou. É um luto simbólico, mas é um rompimento de um vínculo que você pertenceu uma vida inteira. E aí, lá, os terapeutas do luto, é outra língua, é outra essência, que não é a nossa brasilidade, a brasileira, né? Não entende então não a tem essência. esse calor. Mas, Renata, já encaminhando aqui para o final desse episódio, eu queria te fazer uma pergunta. Se você, Renata, hoje encontrasse com aquela Renata entrando no carro dos seus pais, indo para o sítio, antes de entrar, se você pudesse encontrar com ela e falar alguma coisa, o que você falaria para ela? Eu falaria para ela ir. Para ela ir. Que ela dá conta. Por quê? Porque eu não estaria ajudando, fazendo o que eu estou fazendo hoje. Eu não estaria honrando na dimensão que eu honro os meus ancestrais, a Vitória, todos aqueles que faleceram naquele incidente. E não estaria podendo transbordar para os meus filhos e para os meus clientes o que eu transbordo hoje com essa vivência do luto. Eu daria um abraço nela. Eu diria, vai, que você dá conta. E se eu pudesse chorar, eu choro. Se eu pudesse sorrir, eu sorriria. Mas eu diria, vai, que você precisa passar por isso para se tornar a Renata do futuro. Nossa Senhora, gente, que força é essa? Meu Deus, isso é uma força da natureza, não é uma mulher, não. Isso aí é natureza dentro dessa mulher, incrível. E aí, para você que está passando por esse processo de luta aí, talvez sentindo muita dor, assiste de novo, escuta tudo de novo. Sim. Do que a Renata falou, que eu tenho certeza que ela vai poder te ajudar muito. Para quem está passando também, precisando ouvir isso, você sabe de alguém que está precisando ouvir isso, sentir essa força no coração, manda esse episódio também para essa pessoa, porque eu tenho certeza que vai ajudar muito. E Renata, eu não sei nem o que te dizer. Assim, só queria te dar um abraço mesmo. Te agradecer profundamente por mais você. Mais importante do que o falar é o sentir. É o sentir, é verdade. Em todos esses momentos difíceis é o sentir, coração com coração. Nessa sintonia, eu acho que é muito mais esclarecedor e engrandecedor do que o verbo. Tá vendo? Agora para de reclamar da vida e vai viver, vai ressignificar, vai recomeçar, vai se reinventar, mas não desiste da vida, não desiste de viver porque vale a pena, né? Vale a pena. Só, né? Exato.
E Deus sabe o que faz. Sabe o que Às vezes faz. a gente pode Exato. até não acreditar nesse momento de dor Sim. profunda, você pode questionar, mas Deus sabe o que está fazendo. Exatamente. Sabe tudo. É maior, é superior. Muito bom. Gente, obrigada pela sua companhia. Agradeço a todos. Muito, sei lá, não sei nem mais o que falar para você que tá aí. Obrigada, só isso, agradeço. Agradeço por você estar aí, agradeço por estar aqui com a Renata e por ter a oportunidade de trazer tantas mulheres incríveis, o Dane-se, assim como a Renata tá aqui hoje. Eu então, agradeço. um beijo enorme em vocês e até semana que vem.